Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Parábola que Jesus ensinou os discípulos a respeito de como se comporta um coração quando a semente da palavra é lançada. E o Senhor dá as explicações para os seus discípulos de como essa semente frutifica ou não frutifica. Como ela reage ao receber, ou como ela abafa, ou sufoca, ou amortece, fazendo com que essa semente não frutifique. O tema dessa noite é por que não cresço, ou por que não frutifico, talvez seria o melhor tema, ou quais são as razões que minha vida não deslancha, não reproduz. Porque é uma grande diferença entre o que nós achamos sobre a riqueza e sobre a prosperidade, sobre ser um cristão e ser um cristão genuíno. Essas são as diferenças que Jesus estava dizendo aqui. O rico acolhe no seu coração a palavra, mas não frutifica. O próspero sim, frutifica. Reparte, dá, abençoa. O cristão recebe no seu coração, mas o cristão genuíno, aquele que faz com que o cristianismo de fato vá mais à frente, reproduz, frutifica. Jesus fala aos discípulos, e Marcos registra no capítulo 4, no verso 3 até 8, e depois 14 até 20, a explicação. Eu vou ler rapidamente, para a gente ganhar tempo. Não quero, tem muita coisa, eu vou escrever e vou colocar lá na página da comunidade, você lê. Eu quero resumir, nós temos pouco tempo. Quero dar um cerne, porque Deus já falou no seu coração muitas coisas nessa noite. Deus já fez curas no seu coração. Mas eu queria ainda trazer algo que borbulha o meu coração, que faz com que meu coração queira repartir com você nessa noite. Algo que Deus colocou a respeito da sua e da minha vida. Ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não haviam raízes. Há umas palavras muito chaves aqui nesse texto que eu gostaria de reforçar quando eu ler. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Ela nasceu, cresceu e não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, verso 8, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e 100 por uma. Uma semente gerou muitos frutos, porque estava numa terra muito boa. Possivelmente Jesus estava ensinando os discípulos e vendo um semeador ali próximo a eles, jogando aquelas sementes. E possivelmente eles viram sementes sendo jogadas para todos os lados. E aí Jesus não ficou no natural, deu uma explicação a eles, e a partir do verso 14 ele fala assim: o semeador semeia a palavra. A semente é a palavra. Algumas pessoas, então ele está falando que os terrenos são pessoas, corações, são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem
e retira a palavra nela semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra que foi semeada. Outras, como a semente lançada num terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Que palavra maravilhosa, que evangelho maravilhoso. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo. Porque quando surge alguma tribulação ou alguma perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outra ainda, quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-as infrutíferas. Está falando aqui dos espinhos, as ervas daninhas. Mas outras, verso 20, são como sementes lançadas à boa terra. Ouvem a palavra, aceitam a palavra e dão colheita 30, 60 e 100 por uma. Interessante que Jesus fala aqui. Os discípulos estão olhando aquele semeador semeando. E Jesus está falando bem diretamente o que acontece quando a palavra é lançada aos nossos corações e no coração dos discípulos. Porque naquele grupo de discípulos também havia vários tipos de terrenos. Vários tipos de terrenos. Jesus está dizendo que o problema não está na semente, porque a semente é a mesma para todos os tipos de terreno. A semente tem um DNA que se chama Jesus. E ela é própria. E ela tem um poder nela. Ela tem um poder gerador, salvador, regenerador, libertador, como nós cantamos. Ela produz fé. Ela produz santificação. Ela atrai Deus. Como o Evangelho, Jesus está dizendo que os discípulos não somente eram semeadores, mas também eram um terreno onde essa palavra iria cair. Em outras palavras, está dizendo para nós também, nós somos duas coisas, somos semeadores, mas também somos terreno onde essa palavra pode ou não germinar. A ênfase que Jesus queria dar não era no semeador, porque o semeador pode ser feio, bonito. O semeador pode ser um cara expressivo, carrancudo. Não aparece o nome dele, nem mesmo como é que ele está vestido ou como é que ele está se comportando. Simplesmente diz o seguinte: ele sai e semeia e joga semente para tudo que é lado. Porque a semente não vai produzir semeador. Vai produzir o fruto da semente. Em outras palavras, um passarinho que pega uma semente e joga essa semente lá no outro lado com o seu bico, deixa cair essa semente germina. Ela não vai nascer um pé de passarinho, ela vai nascer o pé cuja semente estava no bico do passarinho. O fruto vai vir da semente, não do passarinho. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não importa quem seja o semeador, nós temos que semear a semente do Evangelho em todos os lugares. Mas Jesus diz o seguinte, que o fruto vem da junção de duas coisas. Semente que tem poder nela, mais coração do homem.
Semente que tem nela o poder gerador, transformador, salvador, mas também o coração que recebe essa semente. Então, eu queria começar falando do terreno bom, da boa terra, no verso 20. Jesus diz que o terreno bom é aquele que produz frutos. Genuíno cristão produz frutos. E não só fruto de arrependimento, fruto de quebrantamento, um fruto de reconhecer que só em Jesus nós podemos ser salvos. Que só em Jesus nós temos a verdadeira razão da vida. Descobrimos que nele, só através dele, nós vivemos de fato. Mas também frutos de gerarmos outras vidas para o Senhor Jesus. Tipo de coração frutifica. Um coração, como diz o texto, que recebe a palavra, que ouve a palavra, mas também que aceita a palavra. Note que todos os terrenos recebem a palavra. A não ser o coração duro, que está impermeabilizado, tão endurecido, tão seco, que a semente quica nele. Que a semente não entra nele. Mas os demais terrenos, todos, a semente consegue penetrar. Eles recebem a palavra. Aqui eu creio que todos nós já recebemos, ou estamos recebendo a palavra. E a palavra é Jesus. Eu sou o verbo. Eu sou a palavra. Quando nós recebemos a palavra, podemos nos alegrar, nós podemos começar a demonstrar umas folhinhas, né, da presença de Jesus, mas se nós não aceitarmos a palavra, ela não frutifica. Quero começar dizendo o seguinte: não adianta apenas receber Jesus, no sentido em que você recebe o Evangelho. Eu creio que todos aqui já receberam, ou se não recebeu, hoje à noite é uma oportunidade para você receber o Evangelho. Mas você precisa aceitar esse Evangelho. Aceitar com que ele seja o dono da sua vida, dirija a sua vida, conduza a sua vida, mexa na sua vida. Só assim o fruto vai nascer. Só assim, genuinamente, você se torna um cristão. Porque a Bíblia diz que é pelos frutos que nós conhecemos. Não só fruto de arrependimento, um fruto de transformação, mas frutos também em que nós podemos levar outros para Jesus. Porque existe nessa semente o potencial 30, 60 e 100. Deus está dizendo que esse é um terreno bom. Terreno que pode frutificar. Recebe, mas aceita ser mudado, aceita ser transformado, aceita acontecer mudanças e transformações no coração, na mente. Não só recebe com alegria, não só diz eu sou um cristão, mas de fato tem Cristo dentro dele mexendo, mudando, transformando, levando-o a frutificar. Pois bem, Jesus falou de um terreno muito duro. É o primeiro terreno que aparece. Quero voltar agora ao primeiro terreno. Lá é um terreno tão duro que a semente não consegue penetrar. E às vezes, queridos, o nosso coração se torna assim, tão seco, tão duro, tão resistente à palavra, tão impermeável à palavra. Ela
bate no nosso coração. Ela vem tentando entrar no nosso coração. Mas nós criamos uma resistência, uma sequidão tão grande. Nós fechamos tão fortemente o nosso coração que ela não consegue entrar. E vem então Satanás, que é a figura desse pássaro, e arranca essa semente. Quantos hoje em dia estão com seus corações secos, impermeabilizados, fechados, resistentes a uma obra de Deus? Talvez você conheça alguém assim, talvez você seja essa pessoa. Jesus não nos fala o que deve acontecer, mas Paulo vai falar em 1 Coríntios que nós recebemos armas poderosas em Cristo Jesus. Armas poderosas. E nós podemos transformar a palavra armas em ferramentas poderosas. Ferramentas. Todo agricultor tem algumas ferramentas para os terrenos. Terreno duro, terreno espinhoso, terreno pedregoso. Precisam ser trabalhados, tratados, precisam ser manipulados para que eles possam ter condições de receber a semente. Quando o nosso coração está tão duro assim, ou quando conhecemos uma pessoa com um coração muito duro, nós precisamos usar algumas ferramentas. Em nós mesmos ou na vida de outros. O nome de Jesus é um deles. O nome de Jesus, Filipenses capítulo 2, verso 9, diz que todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Todo joelho se dobrará. Um dia, todo mundo vai ter que reconhecer que Ele é o Senhor, Filho de Deus, o primogênito, por bem ou por mal. E o texto fala que nós precisamos, e o texto fala que todos se dobrarão diante do nome de Jesus. Pois bem, o nome de Jesus é um nome poderoso. Não como um talismã, não como um nome para nós jogarmos como se fosse um nome e abrisse Shazam, né? Como é que é aquele outro lá? Abracadabra. Algo mágico, algo supersticioso, nada disso. O nome de Jesus, Paulo diz em Filipenses capítulo 2, é um nome sobre todo nome. Não o nome, mas a pessoa de Jesus. Então nós podemos orar em nome de Jesus. Nós podemos clamar em nome de Jesus. Aliás, Jesus falou para a gente fazer isso. Ore em meu nome. Peçam em meu nome. Às vezes nosso coração está tão duro, tão resistente, que nós precisamos que alguém ore por nós em nome de Jesus. Peça, não tenha vergonha. Se você enfrenta, como eu já enfrentei, situações em que meu coração estava tão resistente, irmãos, tão fechados a alguma coisa de Deus. Eu passei um tempo na minha mocidade fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor. Meu coração se fechou tanto. E eu perdi tanto tempo da minha vida por conta disso. Mas eu sei que meus pais oravam por mim todos os dias. E clamavam por mim todos os dias. E eles oravam em nome de Jesus. Mas como era imaturo, como era um adolescente rebelde, um jovem na época, rebelde, eu estava com o coração tão fechado, tão duro, tão amortecido, que eu precisei que alguém orasse por mim. Talvez seja o seu caso. Talvez você não seja tão imaturo como eu fui. Talvez você tenha consciência da sua dureza, da necessidade de que alguém ore por você, no nome de Jesus, e que te tire dessa condição de dureza, porque você está sendo
todos os dias, a todo momento, tendo o Satanás como alguém com voo rasante sobre a sua vida, roubando a semente. Você ouve, é saqueado. Você ouve uma palavra de vitória e é saqueado. Você ouve uma palavra de restauração, é saqueado. Satanás rouba. Você ouve uma palavra que vai transformar a sua vida, o seu casamento, você está tão duro. Satanás vem e rouba essa palavra. Rouba essa palavra. Uma palavra para a sua vida que te leva a ter mais fé, a ter mais segurança no Senhor, a enfrentar as dificuldades. Seu teu coração está tão duro que Satanás vem e rouba essa palavra. Parece que nada acontece. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. As palavras que eram dadas aqui no domingo, na minha época, nos cultos que eu ia, não faziam efeito nenhum na minha vida. Não mudava em nada a minha vida. Meu coração estava tão duro, tão fechado, tão amortecido, tão blindado. Ao nome de Jesus. Palavra de Deus. É outra arma poderosa. Diz que ela é eficaz, é uma espada que vai discernindo as coisas, que vai abrindo o caminho, que vai nos levando a entender a vontade de Deus. Quando nós declaramos a palavra profeticamente na nossa vida, na vida de outros, coisas acontecem. Estou com o coração duro, mas a palavra de Deus diz que se eu receber a palavra, se eu tomar posse pela fé dessa palavra, a minha vida vai mudar. Não muda na primeira vez, não muda na segunda vez, mas começa a ter uma transformação gradativa, até que o seu coração é transformado. Oração de concordância. Pegue mais alguém e fale, concorde com essa oração na minha vida. Concorde que as coisas vão mudar na minha vida. Concorde comigo, diga comigo. Que a Bíblia diz, onde dois ou mais concordarem a respeito de alguma coisa, será ligada no céu. Oração de concordância é fundamental. Fala de corpo. Quando o casal ora, quando os pais oram pelos filhos, quando uma célula ora por alguém, há uma oração de concordância. Temos a chave do reino nas nossas mãos, queridos. Nós podemos ligar cura, restauração, nós podemos fazer isso. Há uma oração de concordância, ore juntos. Oração de fé, quarta arma. Fé para liberar pessoas. Fé como aquele centurião, lá em Mateus capítulo 8, verso 10, chefe de uma guarda romana, um romano, cara que não cria em nada, aliás, tinha os seus deuses. Ele chega para Jesus e fala, olha, eu tenho lá um camarada que trabalha para mim, ele está morrendo. Jesus, fala algo aí, ele vai ser curado. Jesus, quer que eu vou na sua casa? Não precisa. É só o Senhor liberar uma palavra de cura, ele vai ser curado. E Jesus olha admirado para aquele centurião e diz, pô, esse cara tem muita fé. Tem mais fé que os religiosos. Tem mais fé que os caras que frequentam a igreja. Tem mais fé que o pastor. Tem mais fé do que os líderes dessa igreja. Tem mais fé que meus discípulos. Foi só uma palavra. Ele crê que se eu liberar uma palavra, esse vai ser curado. Fé, queridos. Libere fé sobre o seu matrimônio, sobre a restauração da sua casa, sobre relacionamentos que você tenha, sobre os seus negócios, sobre a sua vida espiritual. Marcos capítulo 2, verso 5. Aqueles amigos do paralítico levaram aquele amigo que não podia andar numa casa onde Jesus estava, não tinha lugar onde entrar e carregar, porque eles criam que Jesus podia curar o amigo deles. Os camaradas subiram num telhado, arrebentaram o telhado da casa e começaram a pôr o aleijado lá para dentro com uma maca.
Jesus olha para cima e fala, esses caras têm muita fé. Jesus não estava olhando a fé do aleijado. Jesus estava olhando a fé dos amigos do paralítico. Às vezes você não tem fé, como eu. Muitas vezes a minha fé é fraca, enfraquecida. Às vezes a gente olha assim e fala, eu não tenho fé suficiente. Mas alguém tem fé suficiente por nós? Alguém pode orar por nós? Mas não é minha fé? Nem sempre é a sua fé. Talvez seja a fé de alguém que você vai usar. A fé de um amigo que vai te introduzir até a presença de Jesus. A fé de alguém que está perto de você. Como aquele grupo de discípulos que estavam tentando expulsar um demônio de um garoto. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, Jesus estava descendo com alguns discípulos e viu aquele alvoroço todo. E aí o pai do menino falou assim, Jesus, dá um jeito. Os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. E Jesus ouviu uma palavra daquele homem, em Marcos capítulo 9, verso 24. O pai dele falou assim, Jesus, eu quero ter mais fé na minha incredulidade. Talvez você esteja com o coração tão fechado que você não crê que as coisas vão mudar. Você não crê que a sua casa vai mudar. Você não crê que os seus negócios vão melhorar. Você não crê que a sua vida espiritual vai frutificar. Mas você pode pedir para Jesus, Jesus, na minha incredulidade, me dê mais fé. Por favor, me dê mais fé, é o que eu preciso. Eu preciso de fé para crer. A Bíblia diz que Ele é o autor, Ele que gera fé no nosso coração. Então, para coração assim, endurecido, essas ferramentas são muito necessárias. Talvez seja a sua, como foi a minha. Talvez você está precisando de ajuda. Talvez está precisando de uma ajuda para que o diabo não tome mais a semente. Não tome essa palavra que Jesus está trazendo para o seu coração nessa noite. Daqui a pouquinho o diabo vai lá e arranca ela. Porque o seu coração está tão duro. Abra o seu coração. Mas Jesus fala de 2 outros terrenos. E eu quero falar deles juntos e terminar aqui. Que é onde a semente entra. Porque eles abrem o coração para receber. Diz que é em 2 terrenos. Um que tem muitas pedras. E outros que tem muito espinho. Aquele que tem pedra recebe com muita alegria o Evangelho. Todos nós aqui recebemos o Evangelho com muita alegria. Como eu fui grato a Deus, eu lembro até hoje, irmãos, está na minha memória, há mais de 30 anos atrás. 30 anos, mais não, vai. Eu lembro hoje, como se fosse hoje, como eu recebi o Evangelho, como eu saí dali mais leve. Eu parecia que ia flutuar. Parecia que não tinha... Eu tinha asas, né? Não tinha bebido Red Bull, nem existia na época. Mas eu estava leve demais. Recebi a salvação. Alegre. Quantos de nós aqui recebemos a palavra de Deus? Alegre, o Evangelho. Ficamos alegres, choramos. Eu chorei tanto naquele dia. De alegria, soluçava. E a Bíblia diz que esse terreno recebe com muita alegria. Mas ele tem pedras. E outros têm espinhos. Que privam de continuar alegre. De continuar crescendo. De continuar multiplicando. De continuar frutificando. No verso 16 e 17 fala da pedra. Ele não tem profundidade. Ele recebe e não consegue penetrar por causa das pedras. Sabe, queridos, o Evangelho pode ter chegado na sua vida
e hoje você está passando uma situação como um sol quente, você está vendo aquela paixão por Jesus morrer, aquela alegria que você recebeu do Evangelho se acabar. Talvez você recebeu o Evangelho com tanta alegria, com tanta satisfação, vibrou tanto na presença de Deus, estava assim crescendo, mas não tinha tanta profundidade, tinha muita pedra. A Bíblia fala que por causa da perseguição da palavra, talvez a gente sabe que no Brasil a gente não tem tanta perseguição assim, velada talvez, mas tanta perseguição assim, mas a perseguição interior, a gente é confrontado todos os dias com tantas filosofias, tantos pensamentos contrários à palavra. Diz assim, o que importa é você ser feliz. O que importa mesmo é que você tenha as coisas. E se acabe para ter essas coisas. Coração, tanta pedra dentro do coração, e a semente não encontra possibilidades de aprofundar, e por não ter terra suficiente, essas pedras se tornam não só impedimento para que as raízes entrem mais na sua vida, o Evangelho se instale completamente em todas as áreas da sua vida, mas também eles se tornam um potencializador dos problemas que surgem na sua vida. Quando uma pedra é aquecida pelo sol, ela ganha mais calor. O terreno à volta daquela pedra se torna mais quente do que o sol, ou do que o calor do sol. Ele potencializa o calor do sol e mata a raiz. Sabe, talvez o Evangelho na sua vida está sendo sufocado por causa dessas pedras. Mas o Senhor quer remover essas pedras. E você precisa tomar decisões para remover essas pedras, para que a semente penetre. A Bíblia diz que essas pedras são esse tipo de perseguição. Como eu disse, às vezes não são perseguições de alguém inquirir você por causa da sua crença. Ou talvez seja, principalmente com os jovens, principalmente com os universitários. São confrontados com tanta filosofia, tantos professores ateus ou da conscienciologia, enfim, que não creem em nada e são frustrados por isso. Não conhecem o Evangelho libertador. Você é confrontado com essas filosofias, esses pensamentos e esse sistema que aquece a nossa vida, fazendo com que o Evangelho seja destruído no nosso interior. Deus quer retirar essas pedras. Deus quer arrancar essas pedras. Você precisa dizer assim, eu quero, Senhor. Eu quero, eu preciso. Eu preciso. Há ferramentas poderosas em Cristo Jesus para derrubar sofismas e altivez, pensamentos que vêm na nossa mente, no nosso coração, são introduzidos por isso. Pedras que nos fazem tropeçar, pedras que nos fazem cair e desistir. E último, espinhos. Coração, a planta nasce, cresce, mas os espinhos sufocam e ela não dá fruto. Ela tem até raiz, ela tem até profundidade, mas ela não frutifica. Quantos cristãos, quantos
Eu era um deles por muitos anos. E não frutificavam. E não davam frutos. Havia muitos espinhos. Muitos espinhos. E os espinhos, a Bíblia diz ali, Jesus fala sobre eles, são os cuidados do mundo, facilitações, ambições, sufocam a semente do Evangelho. Elas agridem, elas matam. 1 João 5:21, João diz assim: filhinhos, guardem, cuidado com os ídolos. Ídolos. Sabe, o maior ídolo hoje do Brasil são a busca pelo sucesso, pelo dinheiro, pela riqueza. Esse é um grande problema. Esse é um grande espinho que sufoca muitos. Esse é um espinho mortífero. E fazem cristãos mornos. Rito, planta bonita, boa palavra, boa postura, mas não tem fruto. Nenhum fruto. Nada. Mas sabe, queridos, o Senhor quer remover esses espinhos. O segredo é abrir o coração. O segredo é falar para o Senhor: Senhor, eu não quero mais ter uma maneira de pensar, um raciocínio que destoe, que vai longe, que está fora daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quantos frutos o Senhor gostaria que você tivesse? Quantos frutos o Senhor gostaria que eu tivesse? Mas por causa da dureza de coração, às vezes por causa das pedras que eu ainda trago no meu coração, lá no passado, eu não consigo crer, eu canto, como nós cantamos nessa noite, eu confio em Deus, mas eu não consigo confiar. Eu não sei o que acontece. Chega uma hora na minha vida que eu não consigo confiar. Não parece tão simples assim como é simples aqui. Quando eu canto, parece que ninguém pode me deter. Está tão claro isso para mim, eu tenho que confiar em Deus. Eu saio daqui animado. Mas por causa, às vezes, da dureza do nosso coração, o diabo ali na esquina rouba essa palavra. E a gente acorda seco. E aquela confiança de domingo à noite não atravessa a segunda. Deus quer trabalhar no nosso coração. Deus quer arrancar todo o orgulho do nosso coração. A Bíblia fala que há uma altivez que se coloca diante das coisas de Deus. Eu sei o que é bom para a minha vida. Eu sei o que eu preciso da minha vida. A altivez vem de tal forma que nosso coração se torna cheio de espinhos, pedras, endurecido. E orar. Orar. Eu sei que Deus não tem para mim e para você outra coisa a não ser sermos frutíferos em tudo. Deus não tem outro pensamento para mim e para você a não ser sermos abençoados. Eu não creio. Deus tem para você, para mim, outra coisa a não ser sermos frutíferos em 30, em 60, em 100. Eu não creio em outra coisa. Porque a semente que nós recebemos do Evangelho, do puro e verdadeiro Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo, ele tem um potencial poderoso para mudar o nosso coração, as realidades à nossa volta,
nosso casamento, os nossos negócios, principalmente nosso interior, mudando a nossa mente, mudando a nossa forma de pensar. Eu não creio, irmãos, que Deus tenha outra coisa. Nós não fomos criados para sermos coxo de Satanás. Onde ele sabe que ali, na nossa vida, ele vai ter uma semente e vai roubar ela. Vai arrancar ela. Ele sabe, se mandar um solzinho, nós logo vamos murchar. E na primeira prova, vamos cair fora. Ou vamos deixar de crer. Eu sei que você não quer entregar para Ele. Eu sei que você está aqui buscando algo de Deus. Eu sei que Deus tem esse algo que você veio buscar. Eu queria orar pela sua vida. Talvez você tenha um coração duro e está precisando, Senhor, eu preciso de uma escavadeira na minha vida para remover essa dureza. Eu preciso de ajuda por mim mesmo. Eu preciso, Senhor, remover as pedras. Então aí há muitos anos da minha vida, tem até nome de pedra. As pedras já ganharam nomes na minha vida. Entra ano, pós ano, eu estou tropeçando nelas. Elas se tornaram uma fornalha, onde a semente não consegue frutificar. Talvez você tenha um espinho, ganho lá no passado, e te sempre traz à tona o teu passado. O teu passado. Sempre traz à tona que você não é capaz. Realmente a gente não é capaz de nada, mas em Cristo podemos todas as coisas. E aí esse espinho vem e diz, você não vai ser frutífero, porque eu estou na tua vida. Mas Deus quer remover esses espinhos, essas pedras e amolecer o teu coração, definitivamente, para que você saia e frutifique 30, 60, e eu quero profetizar 100 na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Se você quer isso, vou convidar a você a vir na frente. Senhor, é meu caso, sou eu mesmo. O Evangelho precisa entrar profundamente na minha vida nessa noite. Eu não quero deixar que o Satanás roube essa semente. E nós vamos orar por isso em nome de Jesus. Pode vir à frente, vamos orar. Talvez você não entregou a sua vida a Jesus. Nessa noite, abre o seu coração, entrega a vida a Jesus. Olha assim, Jesus, entra na minha vida. Eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador. Se você tem alguém assim, ajude ele a orar essa oração. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, Senhor, nós quebramos agora toda ação maligna que tem roubado a tua semente nessas vidas. Eles são nossos irmãos. Eles têm o sangue do Senhor Jesus na vida deles. Senhor, remova os espinhos, as pedras, no nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, pela fé, que a tua palavra diz, Senhor, que nós seríamos frutíferos, 30, 60 e 100. E nós profetizamos na vida desses irmãos, que eles são frutíferos, em tudo que fizerem. Em tudo que fizerem. Abençoe os casamentos, Senhor, abençoe os negócios, os relacionamentos, remova os espinhos, ó Deus, remova os espinhos, em nome de Jesus. Quero dar uma palavra dos casais agora que Deus está falando. Há muitos casais
cheios de espinhos, então não consegue se relacionar porque sempre está atacando o outro, sempre está atacando o outro, sempre está relando no outro e dói no outro. Em nome de Jesus, esses espinhos vão cessar na sua vida, no seu matrimônio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, abençoe, quebranta os corações, Senhor. Aquele terreno duro seja agora amolecido pelo Teu poder. Senhor, repreendemos Satanás, que ele não roube essa palavra em nome de Jesus, que ela prospere nos corações nessa noite. Traz, Senhor, a Tua presença gloriosa, Espírito Santo de Deus, da Tua vitória, da Tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, irmãos, seja uma semana de muitas bênçãos, de muita vitória, viu? Em nome de Jesus, glória a Deus.